Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Laura Rodrigues Bordinhão. Eu sou nutricionista, sou mestre em oncologia pelo Hospital de Câncer de Barreto, São Paulo, onde eu trabalhei com a linha de pesquisa de expressão gênica e biologia tumoral. Sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e eu me dedico única e exclusivamente à nutrição clínica oncológica. Eu trabalho exclusivamente com pacientes que estão em tratamento oncológico na Clínica Nova Oncologia aqui em Florianópolis. Bom, para iniciar essa aula de hoje, que a gente vai abordar então a aplicação dos lactobacilos, o uso desses lactobacilos em câncer e também falar um pouquinho sobre as limitações de estudos, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do porquê usar lactobacilos, por que esse assunto está tão em voga no momento, por que as pessoas têm discutido tanto isso. Bom, antigamente, quando esse assunto começou a entrar em pauta, nós acreditávamos exclusivamente que era para regulação da função intestinal. Então, os lactobacilos eles eram utilizados para repovoar a microbiota do intestino. Mas hoje em dia nós já sabemos, nós já temos evidências suficientes de que, na verdade, a microbiota ela ajuda a moldar todo o sistema imunológico e não somente um efeito local ali no intestino. Então, a partir disso, começou-se então muitas pesquisas em torno do microbioma, que é definido como os genomas coletivos de micróbios dentro da comunidade, nesse caso, do intestino. Então, quais são as funções da microbiota intestinal? A microbiota do intestino ela interage com as células epiteliais e com as células estromal, regulando as funções, tanto de barreira como as funções imune da mucosa, prevenção de infestação de patógenos, controle de supercrescimento de patobiontes, que são micro-organismos que têm um potencial de se tornarem patogênicos, metabolismo da fibra alimentar indigerível, então nós sabemos que existem a produção de uma série de metabólitos que nós vamos discutir as funções deles, inclusive na prevenção do câncer, e síntese de vitaminas, como por exemplo a vitamina K, a biotina, e regulação do metabolismo. Falando em regulação do metabolismo, a maior parte dos estudos com microbiota intestinal enfatizam muito a questão da relação da microbiota intestinal, inclusive com a obesidade. Então, como dito anteriormente, as funções da microbiota intestinal, elas não são só locais. Elas são sistêmicas e elas envolvem a translocação da bactéria ou de substâncias presentes nas paredes das bactérias, ou mesmo toxinas e inclusive metabólitos das bactérias, que podem ativar o sistema imune adaptativo, né, através de um processo inicial de ativação do sistema imune inato, liberar citocinas e também ativar vias endócrinas como cortisol e neurológicas como o sistema nervoso entérico. Então, para a gente desenvolver um pouquinho em relação a esse assunto, a ligação da microbiota com o intestino, é muito importante que a gente entenda um pouquinho melhor do papel da microbiota na imunidade. Então, nós sabemos, por exemplo, que a microbiota ela tem um papel fundamental de quando ela está em equilíbrio, ela favorecer a quantidade de muco que nós temos ali na barreira intestinal. Ela funciona como a nossa primeira barreira intestinal. E nós também temos células especializadas no intestino, como as células de Paneth, que produzem peptídeos antimicrobianos. Esses peptídeos funcionam aí como uma primeira imunidade ali no nosso intestino não específica. Além disso, os plasmócitos também produzem IgA, que vocês podem ver ali no lúmen do intestino. Então, o IgA também é secretado também para essa finalidade de uma imunidade não específica. Nós também temos a produção por essa microbiota intestinal, quando ela está em equilíbrio, de ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta levam à ativação e à diferenciação do sistema imunológico ali no tecido conjuntivo, levando à produção, à maturação de células dendríticas. Essas células dendríticas elas podem se diferenciar de acordo com o estímulo em células T reguladoras ou células TH17. É importante a gente falar um pouquinho dessa diferenciação, porque nesse processo, quando há liberação de células
de interleucina 10 através de células T reguladoras, nós temos uma característica mais anti-inflamatória ali no intestino. No entanto, quando há a liberação de interleucina 17, a gente tende a ter uma característica mais pró-inflamatória e no caso específico de câncer retal, isso está envolvido com o processo da carcinogênese, que depois a gente vai explorar um pouquinho mais. Essa interleucina 17 ela pode migrar pela corrente sanguínea e ter efeitos não só locais. Bom, então, quando a gente pensa na microbiota intestinal, o que influencia na construção da microbiota intestinal? É importante dizer que os primeiros anos de vida são fundamentais para que a gente construa a microbiota intestinal. É nesse período da vida, inclusive, que nós conseguimos ter uma capacidade maior de influência nessa microbiota intestinal. Após esses primeiros anos de vida, a nossa capacidade de influência acaba ficando limitada, a dieta pode ter uma influência, a exposição, os estilos de vida, o estilo de vida pode ter uma influência, mas ele é menor do que no início da vida. A genética ela também tem uma influência na nossa microbiota intestinal, o tipo de nascimento, então saiu recentemente inclusive um estudo na Nature mostrando que a gente começa a nossa colonização a partir do nascimento, então não existe uma colonização prévia ao nascimento, então tudo se inicia a partir dali, por isso a importância desse cuidado ali nos primeiros anos de vida. A incidência de doenças que nós temos no decorrer da vida também influencia, e a exposição a medicamentos, em especial a antibióticos. Então eu coloco ali para vocês uma ilustração bem importante que foi divulgada aqui nesse estudo da referência, onde dietas com alto teor de fibras, elas têm uma maior prevalência dos seguintes filos na ordem em que eles são mais abundantes: Bacteroidetes, Vermicutis, Actinobactéria e Proteobactérias. Dietas com alto teor de gordura vão ter principalmente uma composição de Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobactérias. Já as dietas com alto teor de proteína vão ter uma composição maior dos filos Bacteroidetes, Proteobactérias, Defenbacteres e Firmicutes. E nas dietas à base de carboidrato, nós temos uma pequena diferenciação aí, com mais Bacteroidetes, Firmicutes e Actinobactérias. Então, a gente tem algumas diferentes composições da microbiota intestinal de acordo com o tipo de dieta que o indivíduo é exposto. E, além disso, também de acordo com a nossa localização geográfica. Então, aqui eu demonstro para vocês justamente a maior presença de Firmicutes na população que nasce e que vive nas Américas, em comparação, por exemplo, com a população africana, que vai ter uma predominância do gênero Actinobacterias. Então, além disso, nós sabemos que pessoas do nosso convívio também influenciam na nossa composição de microbiota. Nós dividimos microbiota com as pessoas que estão próximas da gente, né? Então, por isso a importância de todo esse cuidado, principalmente nos primeiros anos de vida. Após a idade adulta, como eu disse, nós mantemos a nossa microbiota um pouco mais estável, mas ainda assim somos capazes de fazer algumas intervenções. Bom, o que seria então o desequilíbrio da microbiota intestinal? As bactérias comensais, elas entram em desequilíbrio com aquelas bactérias que têm um potencial de se tornarem patogênicas, como é o caso do Clostridium difficile, que eles podem se expandir e adquirir então uma característica patogênica. Num desequilíbrio, eu tenho tanto as influências locais como sistêmicas, tanto metabólicas, como na inflamação e como na imunidade adaptativa. Já em câncer, o que o desequilíbrio da microbiota intestinal pode gerar pelos estudos atuais, é a influência tanto no processo de iniciação como progressão tumoral e também na resposta ao tratamento antineoplásico. Então, na disbiose, né, nós temos uma alteração da diversidade dos micro-organismos do nosso intestino, né,
mas também temos uma alteração na funcionalidade dessa microbiota. Basicamente, nós temos 4 principais filos, que foi o que eu demonstrei anteriormente, né, que são os bacteroidetos, os firmicutes, as actinobactérias e as proteobactérias. E quando a gente pensa numa relação de saúde, é sempre uma microbiota onde há uma maior diversidade dentre esses filos. Então, nós já sabemos que a maior parte, 90% dos filos da nossa microbiota intestinal é constituída de bacteroidetes e firmicutes. E uma relação inferior de firmicutes e bacteroidetes está relacionada com a saúde. Então, quando eu tenho uma alteração nessa relação, eu provavelmente vou desencadear algumas alterações metabólicas, e essas alterações metabólicas estão muitas vezes relacionadas com a obesidade. A maior parte dos estudos mostram essa relação com a obesidade. Então, aqui eu trouxe essa ilustração para que a gente pudesse verificar o que de fato acontece e que tem sido estudado como uma possível relação com a obesidade, nesse desequilíbrio da microbiota intestinal e com essas desordens metabólicas. Então, nessas situações, a gente gera o que nós chamamos de leaky gut, que é justamente esse intestino com vazamento. É um aumento da permeabilidade intestinal que se institui nessas situações de desequilíbrios. Então, em situações normais, as bactérias, demonstradas ali com aquele fundo azul, onde é o muco, né, elas se proliferam em grande quantidade e elas produzem metabólitos como butirato e propionato que se ligam em receptores G nas células enteroendócrinas, e essas células L enteroendócrinas, elas vão levar à produção de peptídeos, como os peptídeos YY e o GLP-1. Então, o peptídeo YY, ele é um peptídeo anorexígeno, ou seja, ele gera uma redução da fome. E o GLP-1, ele é um peptídeo semelhante ao glucagon, ou seja, ele faz um equilíbrio da glicemia e isso evita que o indivíduo seja predisposto ao diabetes. Então, basicamente, a gente consegue, a partir desse estímulo, levar a um melhor controle de energia, né? E, além disso, o butirato também leva a um estímulo de pipargama na mitocôndria, levando à beta-oxidação e a um metabolismo mais aeróbico. O propionato, por sua vez, leva a um estímulo de linfócitos que vai adequar a imunidade desse intestino, essa imunidade local, e além disso, nós teremos aí uma produção, como vocês podem visualizar na imagem, uma produção de muco muito adequada, conferindo uma melhor barreira, né, e evitando esse perfil de permeabilidade. Já numa situação de desordem metabólica, eu não tenho essa proliferação bacteriana de filos adequados, eu tenho um desequilíbrio nessa produção. Então, eu não tenho uma produção adequada dos metabólitos butirato e propionato, consequentemente, eu não vou ter essa mesma produção desses peptídeos microbianos, desses peptídeos intestinais, e, consequentemente, eu vou ter uma maior permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal, ela pode ser visualizada aí nessa imagem, a partir da entrada de padrões moleculares associados a patógenos, como, por exemplo, lipopolissacarídeos, que são substâncias que estão presentes na parede de bactérias gram-negativas, que estimulam uma série de vias, como o NF-κB, que levam à inflamação. Então, todo esse processo, ele vai levar a uma inflamação subclínica, que está associada com a obesidade, mas que também poderia ser explicada já de antemão para a carcinogênese. Bom, nós falamos um pouquinho do efeito local ali da microbiota intestinal, mas aqui eu demonstro para vocês um pouquinho também que essa perturbação, esse desequilíbrio na microbiota intestinal, ele também pode influenciar na captação do estrogênio, ou melhor, na quantidade de estrogênio na forma ativa que nós teremos no nosso organismo. E isso pode estar correlacionado, né, os estudos já demonstram uma correlação disso, com a endometriose, com síndrome do ovário policístico, com a obesidade, como eu descrevi anteriormente, com câncer e com disfunções neurológicas. Isso pode interferir também em infertilidade. Então, de que forma que a microbiota intestinal pode influenciar
na quantidade de estrogênio na forma ativa no nosso organismo. Então, nós sabemos que existem algumas bactérias que produzem beta-glucorinidases, que são enzimas capazes de gerar uma desconjugação do estrogênio. Todo o estrogênio que a gente tem armazenado no nosso tecido, na nossa vesícula biliar, ele é um estrogênio que está conjugado, ou seja, ele está conjugado com SHBG, ele está na forma inativa. Ele é liberado no nosso cólon e nessa liberação no nosso duodeno, ele chega no nosso cólon, ele pode sofrer a ação dessas enzimas, beta-glucorinidases, e essas enzimas vão gerar então a liberação do estrogênio na forma ativa, né? Vão clivar esse estrogênio e vão transformá-los ele na forma ativa. Esse estrogênio pode ser reabsorvido e chegar na nossa circulação e agir em receptores distais. Então, dessa forma, nós podemos ter aí uma maior tendência ao desenvolvimento, por exemplo, de cânceres de mamas, receptor hormonal positivo, e também nós podemos ter um efeito contrário, que seria uma redução de bactérias metabolizadoras do estrogênio, e nesse caso a gente vai ter uma deficiência de estrogênio e uma maior tendência a doenças relacionadas ao déficit de estrogênio, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Bom, aqui, só para que a gente possa elucidar um pouquinho melhor, de forma mais breve, eu vou falar um pouquinho para vocês, essa questão da inflamação crônica e do câncer, né? Então, como a gente já explorou um pouquinho nos slides anteriores, é possível a gente visualizar que uma microbiota em eubiose, como está ali do lado esquerdo da tela, a gente tem toda uma característica dessa microbiota que favorece um efeito anti-inflamatório. Isso porque a gente produz uma série de metabólitos a partir da nossa microbiota e esses metabólitos agem em diferentes receptores, levando à liberação de uma série de citocinas e de interleucinas que apresentam uma característica mais anti-inflamatória. Isso também leva à manutenção das tight junctions, que são as junções apertadas, que têm uma função de manter adequada o nível de permeabilidade intestinal, para que a gente não tenha uma exacerbação da permeabilidade intestinal. Já numa situação onde eu tenho uma disbiose, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal e uma proliferação de bactérias patogênicas ou potencialmente patogênicas, como os patobiontes, nessa situação eu vou ter a produção de citocinas e de uma série de substâncias que têm uma característica mais pró-inflamatória, e isso leva a todo esse ambiente que favorece a iniciação e a progressão do tumor. Também a gente consegue observar do lado esquerdo da tela, numa situação em equilíbrio, a presença de natural killer, que evita justamente esse processo inicial da carcinogênese. Já numa situação de disbiose, a gente já não tem a presença de natural killer e vemos aí o aumento aí do TNF-alfa, de interleucina 6, de interleucina 8, favorecendo todo esse microambiente inflamatório. Além disso, a microbiota tem um potencial efeito sobre o metabolismo e sobre a toxicidade dos fármacos. Isso é importante para todos os fármacos de forma geral, mas quando a gente pensa em pacientes oncológicos, isso tem um grau de importância ainda maior, uma vez que esses pacientes estão em uso de medicação. E a microbiota pode influenciar tanto no metabolismo como na toxicidade. Então, nós sabemos aqui de forma didática, está colocado aqui para vocês, justamente que quando a droga é administrada de forma oral e ela chega no nosso sistema gastrointestinal, ela vai ser 100% absorvida, né, via circulação portal, e ela vai passar por uma metabolização hepática. Depois desse processo de metabolização hepática, 90% dos metabólitos da droga vão ser excretados pela bile no nosso intestino. Então, neste momento, no momento em que eles são excretados pela bile no nosso intestino, eles podem sofrer a ação da microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, ela pode tanto levar a uma maior absorção dessa droga, como também inibir a absorção dessa droga. Ela pode gerar a biotransformação dessa droga.
e esses efeitos podem ser tanto efeitos que levem aí a uma alteração no funcionamento do intestino e até num atraso da quimioterapia. Bom, quando a gente pensa na droga administrada de via parenteral, então, na utilização da droga na via parenteral, o que a gente observa? Que 90% da droga ela vai ficar disponível para atingir o tumor, né? Quase 100% da droga, mas ela tem um efeito sistêmico tóxico, né? Essa droga, a cada minuto, né, 29% dessa droga, ela é, então, ela volta para o nosso fígado, justamente para ela passar por esse processo semelhante à droga via oral, que ela vai ser metabolizada e depois ela vai ser liberada mais uma vez no nosso intestino e lá ela vai poder sofrer a ação de bactérias intestinais. Então, mais uma vez, a gente pode ter aí a droga que foi eliminada no nosso intestino, sofrendo a ação da microbiota intestinal. Então, basicamente, o que a gente sabe em relação às drogas? A doxorubicina e a ciclofosfamida, por exemplo, elas atuam diminuindo a vilosidade intestinal, né, gerando uma injúria na mucosa, né, do intestino. Então, essa condição, ela predispõe à sepse, e além disso, ela pode alterar e desencadear um processo, ela pode alterar o metabolismo da droga e isso pode gerar mais toxicidade. Então, isso leva muitas vezes a atrasos na quimioterapia. De forma prática aqui, um outro medicamento que é o irinotecano, que é um quimioterápico que é amplamente utilizado, ele fica na forma conjugada, na forma inativa, e ele também pode ser liberado através da bile. E lá no nosso intestino, ele sofre a ação da beta-glucuronidase, assim como eu expliquei anteriormente em relação ao estrogênio. O irinotecano também sofre a ação dessas enzimas, e aí ele pode liberar o SN38, que é a forma tóxica e está relacionado com toxicidade e mucosite. Essa informação ela é tão importante que aproximadamente 40% dos pacientes que recebem irinotecano eles podem ter diarreias graves e isso pode atrasar o tratamento. Então, se a gente consegue uma microbiota intestinal com maior equilíbrio na produção dessas enzimas, certamente isso também poderia ter um efeito em relação a esses atrasos. Além disso, nós temos drogas que são consideradas profármacos, como metotrexato e a gencitabina, que também podem sofrer a ação da microbiota intestinal e isso pode levar tanto a uma maior absorção como inclusive uma eliminação maior da droga, né? Uma inativação maior da droga. A oxaliplatina e o PDL1, que é um anticorpo monoclonal, eles também podem ter influências de acordo com a microbiota intestinal e se tornarem mais efetivos ou não numa microbiota intestinal mais diversificada. Então, quais são os efeitos dos probióticos no câncer? Então, quando a gente pensa em prevenção, os probióticos eles têm um efeito muito interessante, porque uma vez que eu tenho um equilíbrio nessa microbiota, eu vou ter um equilíbrio também nos metabólitos, então dessa forma eu vou ter um efeito antiproliferativo e anti-apoptose, inibindo isso especialmente numa forma mais fácil da gente entender o câncer de cólon retal. Então fica muito mais fácil porque o câncer de cólon retal é um exemplo de câncer que eu posso dar que ocorre ali no local do intestino ali, onde a permeabilidade intestinal vai ser diretamente relacionada, então um aumento da permeabilidade, uma disbiose vai afetar mais diretamente essas células, mas obviamente que o que os estudos têm buscado e têm mostrado cada vez mais é que esses efeitos podem ser sistêmicos e à distância também. Então, numa situação de disbiose, eu tenho um aumento de enzimas como a beta-glucuronidase, que eu falei para vocês anteriormente, a beta-glucosidase e outras enzimas que teriam aí efeitos de aumentar situações que alimentam essa questão de permeabilidade e da via do NF-κB, gerando mais inflamação. Aqui eu trouxe para vocês esse estudo que demonstrou como alguns alimentos
esses alimentos não são alimentos comuns para a nossa população, mas alguns alimentos fermentados, porque os probióticos eles podem ser encontrados em alimentos fermentados, né? Então toda vez que a gente fala de probióticos, naturalmente as pessoas associam isso a uma suplementação, muitas vezes. Mas na verdade a gente pode encontrar isso em alguns alimentos. E aqui, nesse estudo em especial, ele demonstrou como nessa população, que é uma população japonesa, coreana, nessas populações, esses tipos de alimentos, eles podem reduzir a prevalência, a incidência de Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está relacionada com a carcinogênese de estômago, né? Então, para a nossa população, eu não gosto de fazer um link desse estudo para a gente, porque a maior parte dos alimentos descritos aqui são alimentos que a gente não consome na nossa prática. Mas no nosso dia a dia, algo que é muito comum para a maior parte das pessoas é o consumo do kefir. Então, nós já temos estudos in vitro, estudos em animais, estudos pré-clínicos, mostrando que o kefir ele tem uma atividade antioxidante muito interessante, compatível com a prevenção de câncer. Ele gera a ativação ele gera a inibição da ativação de substâncias pró-carcinogênicas, então ele impede a ativação dessas substâncias. Ele gera a apoptose das células tumorais, quando administrado para inúmeras culturas de câncer in vitro. Ele gera inibição da proliferação das células tumorais, aumento da resposta imunológica, né, ou melhor, modulação da resposta imunológica, com uma característica não tão inflamatória, gera uma modulação da microbiota intestinal, uma diminuição do crescimento tumoral e uma diminuição do dano ao DNA. Ainda falando sobre kefir, é importante a gente salientar que ele faz uma série de efeitos moduladores no nosso sistema imunológico, e eu gosto de chamar aqui a atenção ainda para um efeito extra que ele tem, que é o de modular essa questão do T helper 1 e T helper 2, linfócitos T, levando a um efeito mais antialérgico. Além disso, todos os outros efeitos anteriormente citados, como indução da apoptose e efeitos antiproliferativos. Bom, em relação aos efeitos dos probióticos, especificamente em câncer de colo retal, é onde a gente tem a maior gama de estudos. Então, aqui foi feita uma compilação, nesse estudo de 2019, foi feita uma compilação de estudos que mostraram efeitos em câncer de colo retal, em modelos animais, tá? Na diminuição da inflamação. Então, o Lactobacillus rhamnus, que foi... Aqui tem inúmeros efeitos, mas eu salientei alguns para vocês. Então, o Lactobacillus rhamnosus, ele tem um efeito na redução da inflamação, ele demonstrou um efeito na redução da inflamação. E a gente já sabe desse link entre inflamação subclínica e câncer, por isso a importância disso e por isso que eu resolvi salientar isso para vocês. O Lactobacillus plantarum, acidófilos e o Bifidum bacterium longo também demonstrou um efeito na redução da concentração sérica de zonulina. A zonulina é uma das tight junctions, né, que é responsável por manter essa nossa situação de semipermeabilidade intestinal adequada, né, não ter um excesso de permeabilidade intestinal. Toda vez que ela migra para a nossa circulação, a gente tem aí um marcador de permeabilidade intestinal. Então, esses são lactobacilos que permitiram uma melhor vedação do intestino. Em outras palavras, é isso que eles permitiram. Biomarcadores inflamatórios, né, redução de biomarcadores inflamatórios, também por lactobacillus acidófilos, lactis, bifidum bacterium bifidum, longum e infantes. Esses mesmos lactobacilos e estirpes de bifidums tiveram a capacidade também de reduzir os efeitos tóxicos da quimioterapia, os efeitos colaterais da quimioterapia. Além disso, a gente teve um aumento de butirato e de estonas acetilases em câncer de cólon retal, que é extremamente interessante. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que isso representa quando eu falar um pouquinho com vocês sobre os pré-bióticos. E também tivemos algumas cepas com atuação de proteger contra a tumorigênese. Além disso, eu destaco aqui também a capacidade de outras cepas de manterem uma barreira da mucosa intestinal íntegra. Então,
Como vocês podem ver, existem já, então, alguns estudos que nos direcionam para alguns tipos de lactobacilos e suas funções, principalmente quando a gente fala de câncer de cólon retal. Em relação aos efeitos dos lactobacilos e dessas cepas probióticas no câncer, a gente não pode deixar de falar que cada vez mais surgem estudos demonstrando os efeitos do uso de alguns lactobacilos ou muitas vezes os estudos são feitos comparando indivíduos que foram respondedores a determinados tratamentos e indivíduos que não responderam a determinados tratamentos, avaliando a microbiota intestinal desses indivíduos, e eles acabam chegando à conclusão que alguns tipos de bactérias, alguns tipos de lactobacilos, apresentam um potencial muito grande em melhorar a resposta ao tratamento, principalmente a tratamentos que são feitos com imunoterapia, né? Então aqui nós temos nessa ilustração os potenciais mecanismos imunológicos, mas muitos deles ainda são discutidos, não se tem ainda uma conclusão, mas possivelmente é porque os lactobacilos eles afetam a ativação dos linfócitos T, então isso gera, sim, provavelmente deve ser esse o mecanismo que influencia numa resposta mais efetiva ao tratamento, já que a imunoterapia utiliza os linfócitos T justamente para gerar essa resposta nos indivíduos contra o câncer. Então nós vemos aqui que, por exemplo, as terapias anti-CTL4, que está em destaque, e a terapia anti-PDL1, que são terapias, novas terapias que estão sendo amplamente utilizadas, elas apresentam estudos demonstrando que Bifidobacterium, no caso de anti-PDL1, e Bacteroidetes fragilis, no caso de anti-CTL4, apresentam uma influência na melhor resposta desses indivíduos. Nós sabemos que aproximadamente 1/3 de todos os pacientes submetidos à terapia anti-CTL4 desenvolvem uma inflamação intestinal e isso pode atrasar o tratamento desses pacientes, isso pode influenciar na qualidade de vida desses pacientes. Então, o uso e o conhecimento de uma microbiota que poderia proporcionar menores efeitos tóxicos seria muito interessante. Aproximadamente 27% dos pacientes com anti-CTL4 não respondem à terapia e quando são terapias combinadas, aproximadamente 65% não respondem. Então, isso começa a surgir, sim, como uma possibilidade cada vez mais explorada nos estudos de se trabalhar com a manipulação dessa microbiota intestinal para que ocorram os resultados em relação ao tratamento. Então, para ilustrar como as pesquisas têm chegado a essas conclusões, um exemplo aqui é uma pesquisa muito interessante, onde os indivíduos que não foram separados indivíduos que não responderam e indivíduos que responderam ao tratamento anti-PD1, ao anticorpo. Os indivíduos, foi coletado uma amostra das fezes desse indivíduo e foi feito um transplante fecal para ratos que são livres de germes. Esses ratos receberam, então, o transplante fecal e aqueles que receberam o transplante fecal de indivíduos não respondedores, eles tiveram um aumento do tumor, quando foi gerado o tumor nesses ratos, eles tiveram um aumento do tumor, um aumento de células T diferenciadas em CD4 positivo. Já os ratos que receberam o transplante de microbiota fecal de indivíduos respondedores ao tratamento anti-PD1, quando foi gerado o tumor nesses ratos, houve uma redução no tamanho do tumor e uma diferenciação em células C, CD8 citotóxicas, e isso foi compatível também com uma melhor resposta. Então, os ratos, eles mantiveram, né, o transplante foi capaz de induzir nos ratos uma resposta benéfica compatível com aquelas que os indivíduos tiveram. Então, quais são as considerações que a gente tem a partir de tudo isso que foi exposto sobre os prebióticos, né? A disbiose, né, a desregulação da microbiota intestinal, ela realmente tem uma interferência na carcinogênese e isso gera, assim,
uma resposta imunológica, uma vigilância, uma alteração na vigilância imune e uma alteração na expressão, né, um aumento da expressão de genes inflamatórios. A disbiose ela perturba a efetividade do tratamento oncológico e provavelmente quando a gente consegue melhorar a diversidade da microbiota intestinal dos pacientes em tratamento, a gente também vai ter uma melhor resposta e desfecho desses tratamentos. Isso também é demonstrado em outros estudos quando é administrado antibiótico para os pacientes em tratamento e muitas vezes eles têm uma pior resposta a determinados quimioterápicos ou mesmo ao uso de imunoterapia. Alimentos são fontes naturais de probiótico, então nós temos inúmeros alimentos que podem ser utilizados a nosso favor, aí eu citei um pouco do kefir, mas aqui em Santa Catarina nós teríamos até o chucrute, por exemplo, como uma possível preparação, fonte de probióticos. Mas eu gosto de fazer só uma ressalva, que quando a gente pensa em pacientes que já têm o diagnóstico de câncer, o uso de alimentos fontes de probióticos pode não ser seguro, uma vez que esses alimentos, a gente não tem o conhecimento do tipo de bactérias que estão em crescimento nesses alimentos. Quando eu penso em prevenção, isso certamente pode ser uma conduta bem interessante. A suplementação de probióticos, ela deveria ser acompanhada, né, e monitorada, isso porque a gente tem aí uma série de influências que podem acontecer, como já descritas anteriormente. E os efeitos dos probióticos são transitórios. Não quer dizer que porque eu estou utilizando uma suplementação de lactobacilos por um determinado momento, após aquele período, aqueles lactobacilos vão permanecer na minha microbiota intestinal, porque a permanência deles é muito mais dependente do estilo de vida em si, do que propriamente eu administrá-los. Então, por isso, a importância da gente saber que o efeito disso é transitório e a nossa conduta deve ser pontual, pensando em tudo aquilo que vai sustentar essa conduta. Então, os probióticos podem ter influências, inclusive, na resposta inflamatória, que eu só trouxe esse estudo realmente para aguçar vocês em relação à capacidade de algumas cepas de lactobacilos de estimular NF-κB, like receptors 2, ou seja, ter um efeito mediando citocinas pró-inflamatórias e a ligação de algumas vias que levam à inflamação. Então, talvez algumas cepas sejam mais interessantes para a gente usar na prevenção e outras cepas durante o tratamento, uma vez que elas podem ter efeitos diferenciados. Bom, em relação às limitações sobre o uso de probióticos, eu gostaria de citar que não há uma microbiota padrão em saúde. Como eu disse para vocês, existem alguns filos que são predominantes numa microbiota saudável, mas quando a gente pensa em gêneros e espécies de lactobacilos, entre os indivíduos saudáveis existe uma variação muito grande e todas elas podem ser compatíveis com saúde. Então não existe um padrão de microbiota. Isso dificulta muito, inclusive, para a conduta em estudos. A gente não pode padronizar o que seria ideal. Uma pergunta que eu coloco aqui e que é totalmente pertinente: variações genéticas em lactobacilos poderiam alterar a resposta. Muitos desses estudos, eles são feitos, vou dar um exemplo aqui, com lactobacillus casei. E aquele lactobacilo casei, ele veio de uma determinada linhagem. Não necessariamente, quando eu adquiro esse lactobacilo casei na minha prática clínica, ele vai vir da mesma linhagem e ele vai ter a mesma configuração genética. Então, alterações nos genes desse lactobacilo também poderiam alterar a minha resposta, e isso certamente os estudos futuros mostrarão. Interação com o hospedeiro. Então, a gente já sabe que a microbiota ela tem uma interação com o hospedeiro, então eu não posso contar que todo mundo irá ter o mesmo tipo de resposta sendo submetido ao mesmo tipo de lactobacilos ou de probióticos. Informações limitadas quanto à quantidade, tipos, combinações mais eficazes durante o tratamento e para os subtipos tumorais. Então, a gente tem muita limitação em relação a isso tudo. Possibilidade de translocação. Essa possibilidade ela é pequena, tá? Mas ela existe. Então, o último estudo de revisão sistemático que foi publicado em relação a essa possibilidade de translocação foi feito em 2014 e eu vou deixar ele aqui para vocês visualizarem.
como existe essa possibilidade, não necessariamente com pacientes oncológicos. O estudo foi feito com diversas populações e ele identificou aí a possibilidade de bacteremia e colocou como conclusão que os principais efeitos adversos são sepse, fungemia e isquemia gastrointestinal. A população de maior risco foram pacientes críticos em terapia intensiva, pacientes graves em pós-operatório e hospitalizados e pacientes imunocomprometidos. Então, ele chama atenção também, esse estudo, para essa revisão, porque ele consegue identificar 9 estudos em que foi utilizada uma combinação de Bifidobacterium com lactobacillus. E nessa combinação, aparentemente, houve uma maior segurança, não houve efeitos adversos. E ele ainda considera e pede no final da conclusão do estudo para que a relação risco-benefício seja considerada antes de uma suplementação, antes de uma recomendação. Então, rapidamente em relação aos prebióticos e a prevenção no câncer, os carboidratos não digeríveis, que são os prebióticos, as fibras alimentares, elas têm uma função de prevenir o câncer por aumento da velocidade da passagem das fezes pelo intestino. Então, isso diminui, né, o tempo de contato dessas fezes, dessas toxinas, as possíveis toxinas ali no nosso intestino com a mucosa intestinal. Isso gera um efeito preventivo. Além disso, a microbiota pode interferir, levando à produção, a digestão dessas fibras não digeríveis, né? E isso vai levar à produção dessas substâncias que têm um potencial anti-inflamatório, que tem como os ácidos graxos de cadeia curta, que eu amplamente explorei durante a aula. E além disso, essas próprias fibras, elas podem atuar diretamente sobre alguns receptores, levando à ativação do sistema imunológico e levando à apoptose de células tumorais. Os prebióticos, então, eles podem ser oriundos de fibras solúveis ou de fibras insolúveis, lembrando que as insolúveis aumentam a velocidade do trânsito intestinal e as solúveis vão ter um maior período de fermentação. Isso vai levar ao aumento de butirato, né, como eu já disse anteriormente, mas aqui, só para que a gente não possa perder essa informação, o butirato, ele serve como fonte de energia para os enterócitos, para os colonócitos saudáveis, enquanto a célula tumoral, ela utiliza como fonte de energia o açúcar, pelo efeito de Warburger, né? Então ela utiliza a glicose. Nesse caso, utilizando a glicose, a gente tem um acúmulo na célula cancerosa de butirato no núcleo, e o butirato vai agir como um bloqueador de histona desacetilase. Isso leva a uma redução da proliferação celular e da apoptose. Esses resultados ainda podem ser visualizados quando eles utilizam, eu vou destacar aqui dois estudos, duas situações aqui desse estudo em especial, onde eles colocaram ratos que eram selvagens na produção de butirato, que é um metabólito das fibras, né? Então, ratos que eram selvagens na produção disso, quando eram submetidos a uma dieta controle, tinham a carga tumoral aumentada, mas quando eram submetidos a uma dieta rica em fibra, eles tinham a carga tumoral diminuída. E os ratos que não produziam butirato, mas quando foram submetidos a uma dieta rica em butirato, eles tiveram a carga tumoral reduzida. Então, esse estudo, na verdade, foi para correlacionar essa importância do butirato como um supressor tumoral, e eles até levantam essa possibilidade do butirato no futuro ser utilizado, inclusive, no lugar de quimioterapia, por exemplo, com inibidores de histonas desacetilases. Então, existe essas quimioterapias, e é só que essas quimioterapias, elas não vão ter uma atuação específica nos colonócitos, e elas vão ter uma atuação sistêmica, diferente do butirato, que ele é somente absorvido pela célula tumoral pelo mecanismo de Warburg. Bom, aqui é só para a gente manter na nossa cabeça os efeitos da dieta ocidental sobre a nossa microbiota intestinal. Nós vemos aqui que isso é muito rápido, né? Essa ilustração, no caso, ela é
de um estudo que foi feito com ratos, mas nós temos um artigo da Nature que demonstra que em humanos a gente também tem uma resposta semelhante, então bastam de 1 a 3 dias de uma dieta com características de uma dieta ocidental, que é uma dieta rica em açúcar, né, aquela dieta de cafeteria que a gente fala, né, uma dieta rica em gordura, para que a gente possa começar a ter as alterações na microbiota, e isso vai levar a mecanismos compensatórios que levam à inflamação e potenciais efeitos na carcinogênese. Então, como considerações, os prebióticos eles são interessantes por exercer uns efeitos imunológicos e epigenéticos, eles têm baixo custo e apresentam segurança de uso. Eles são interessantes porque eles podem ter efeitos sinérgicos, já que eles estão presentes nos alimentos. Aqui alguns exemplos para vocês de fibras prebióticas. As que estão grifadas em verde são fibras solúveis, então, que são facilmente encontradas no nosso dia a dia numa dieta saudável. Então, frutas, hortaliças, batata, chicória, cebola, batatia com alho, banana, enfim, são alimentos que a gente pode incluir na nossa rotina e que facilmente podem exercer um efeito sobre a nossa microbiota, desde que estejam em proporção adequada. E aqui são algumas ilustrações para mostrar essa capacidade da microbiota intestinal de interferir de forma positiva, né, quando ela está em equilíbrio, inibindo aí a carcinogênese. Vocês podem procurar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu já me excedi um pouquinho aqui no tempo, mas basicamente tanto a soja como as frutas vermelhas, as castanhas, possuem substâncias presentes em polifenóis, que atuam de forma a coordenar, junto com o butirato, um efeito anticarcinogênico. Aqui também é uma ilustração que fala um pouquinho sobre essa capacidade da microbiota saudável de inibir os efeitos tóxicos, por exemplo, da carne vermelha e das formas de preparo da carne vermelha que estão relacionadas com a carcinogênese do câncer de cólon. Então, basicamente, para a gente concluir, os probióticos geram a imunorregulação, a combinação com prebióticos pode tornar a intervenção mais eficiente e duradoura. Em relação ao tratamento oncológico, a prescrição de probióticos ela deve ser acompanhada e limitada para não expor o paciente a situações de riscos, como é o caso de pacientes que estão no nadir da quimioterapia, por exemplo, onde há um risco muito maior de neutropenia. Então, seriam pacientes que possivelmente poderiam ter efeitos aí de sepse ou efeitos de translocação. A combinação de cepas de lactobacillus e bifidum parecem ser mais segura, e eu sempre solicito para que as pessoas busquem de forma primordial adequar o consumo de fibras alimentares antes de pensar numa suplementação, e lembrar sempre que existem cepas de lactobacillus que são tanto inflamatórias, que exercem potencial sobre a inflamação, mas algumas cepas que atuam sobre vias anti-inflamatórias, para a gente adequar isso ao momento do nosso paciente, ao momento do nosso paciente. Nós temos uma pergunta aqui de Rio do Sul. Qual a idade máxima na infância que a microbiota sofre influência, para que os cuidados sejam maximizados? Né? Há alguns alimentos a serem evitados para construir uma microbiota ideal? Bom, o que a gente vê, né, nos estudos em relação na verdade não é exatamente aos alimentos, mas sim ao tipo de dieta, né? Então, realmente evitar essa dieta que é rica em açúcar, essa dieta que é rica em gorduras. Então, aumentar o consumo de fibras é muito importante. Basicamente, as orientações que a gente faz para alimentação, introdução alimentar até os 2 anos de vida, é o que constrói uma microbiota saudável, é compatível com o que os estudos colocam para a construção de uma microbiota saudável. Então, a idade onde a gente teria uma influência maior seria ali até os 2 anos, mas é claro que não existe uma limitação assim tão drástica, então eu acredito que sim, a infância como um todo a gente tem um potencial muito grande de modular essa microbiota, mas até os 2 anos a gente tem uma influência sim ainda maior, porque o sistema imunológico também está sendo reforçado e amadurecido, então por isso que a gente tem uma influência também maior de acordo com os hábitos que a gente adquire e com as introduções.
Bom, pessoal, eu sei que é um assunto super técnico, porque realmente as pesquisas são muito densas em relação ao assunto, principalmente quando a gente pensa em tratamento, mas basicamente o que eu vejo, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é essa importância da alimentação saudável para construir essa microbiota e a importância dos pré-bióticos, que na verdade são derivados da alimentação, são as fibras alimentares, né? Elas geram os efeitos muito semelhantes aos probióticos, aos lactobacilos, né? Sem gerar, vamos dizer assim, os possíveis riscos, né? Que eles teriam. Então, sempre que houver uma dúvida em relação ao uso da suplementação de probióticos, qual tipo de probióticos utilizar, qual a combinação de probióticos fazer, ou qual a quantidade que eu posso utilizar de cada um desses probióticos durante o tratamento, uma das formas da gente resolver isso e melhorar muitas vezes é a gente explorar um pouquinho mais a oferta de fibras para esses pacientes e a mudança do perfil alimentar. Então, o que eu sempre digo é, muitas vezes as pessoas se preocupam com aquilo que elas têm que deixar de consumir. E o nosso papel como profissional da área da saúde é realmente enfatizar aquilo que elas precisam colocar na alimentação delas, que é realmente uma maior frequência e presença de vegetais crus, de grãos integrais, de frutas, porque isso, mesmo que esteja na presença de algumas outras substâncias que não sejam tão desejadas, é capaz de modular e estruturar uma resposta imunológica contra o câncer. Então eu espero que isso possa colaborar de alguma forma com vocês e que a aula de hoje também tenha colaborado.